Olá, mais uma vez aqui com vocês, o canal O que Rola na Geronto, um canal que conversa com vocês sobre as atualidades, assuntos, debates sobre envelhecimento, longevidade, enfim, falamos sobre envelhecimento e o que ele nos apresenta. Hoje, não é? O canal O que Rola na Geronto está só comigo, que sou a Marília, vocês já me conhecem, e com a Ieda Duarte. Os nossos dois outros colaboradores, o Sérgio, o Pascoal e o Carlos, tiveram um compromisso que não foi possível eles estarem conosco hoje, mas certamente na próxima vez estaremos juntos. Então, sejam bem-vindos ao canal O que Rola na Geronto. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a professora Ana Amélia Camarano. A professora Ana Amélia, ela é economista e pesquisadora do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Nós convidamos a professora Ana Amélia porque nós temos visto algumas colocações, algumas publicações nas diferentes mídias, né? Não nas mídias sociais, mas nos jornais, nos diferentes notícias, abordando a questão da diminuição da expectativa de vida das pessoas, dos brasileiros, relacionadas com a pandemia. Então, eu queria que a professora Ana Amélia, que é uma pessoa que estuda isso, trabalha muito com isso, esclarecesse, conversasse, explicasse um pouco para a gente o que significa isso, por que chegamos a isso e a relação disso com a pandemia. Antes de mais nada, em nome do canal, eu queria muito agradecer a presença da professora Ana aqui, e eu acho que vai ser extremamente enriquecedor essa conversa. Ana? Muito obrigada, Ieda, muito obrigada, Marília, é uma honra estar aqui e é um prazer estar com as minhas amigas queridas paulistas. Nós vamos falar de um assunto que para mim é muito triste, né? Por quê? Porque nós vínhamos, o que é, começando dizendo o que é a expectativa de vida ao nascer, né? É o número médio de anos que uma pessoa pode esperar viver quando nasce. E o Brasil vinha, desde 1980, na verdade, desde o final da Segunda Guerra, desde o começo de 50, mas eu vou pegar 80, ele vem tendo aumentos sistematicamente na expectativa de vida. Ou seja, mais gente, tanto que e a expectativa de vida, ela dá uma ideia de quantas pessoas, o número médio de anos vividos tem a ver, não só, se uma pessoa vive 120 anos, você pode ter uma expectativa de vida de 30 anos, que só é uma pessoa. Então, eu chamo que era um indicador da democratização da sobrevivência, porque quanto mais ela aumenta, mais pessoas estão chegando nas idades avançadas. E desde 80, né, nós temos, como tem dados trabalhando com desde 80, a expectativa de vida aumentou entre 80 e 2019, ela aumentou 13 anos. Ou seja, em média, as pessoas chegaram em 2019 vivendo 13 anos a mais do que viviam em 1980. E o que significa na prática? De uma criança, uma menina, uma bebezinha menina que, ao nascer, em 80, 28 podiam esperar chegar completar o aniversário de 80 anos. Em 2019, esse número quase dobrou, passou para 54 anos. Por isso que eu chamo que é a democratização da sobrevivência. Mais e mais pessoas chegando às idades avançadas. Então, um aumento de 13 anos em quase 30 anos, em 29 anos, significa um aumento no tempo vivido de 4 meses por ano. Bom, veio a pandemia, com essa mortalidade extremamente elevada que nós estamos presenciando, convivendo, sentindo, né? Porque todo mundo aqui já perdeu um amigo ou um parente, um vizinho, né? Ela está à nossa volta, essa mortalidade. E ela está se refletindo em números, né? Em perda de anos
vividos. Então, para terem uma ideia, como eu disse, né, os ganhos foram entre 80 e 2019, foram uma média de 4 meses por ano, e entre março deste ano e abril deste ano, em um mês, houve uma perda de 2,4 meses vivido. Então, absurdo. é um absurdo. Que triste então, isso. Isso se reflete, né, na diminuição dos anos vividos. Porque de um homem, né, em 2019, podia esperar viver quase 73 anos. Em 2020, até o final de 2020, essa média diminuiu em 2 anos, passou para 70 anos e meio, foram quase 2 anos e meio. E agora, nesses 4 primeiros anos vividos, ela caiu 1,6 anos. Quer dizer, é uma queda contínua e é uma queda muito mais acentuada do que foram os ganhos do que nós observamos no passado recente. Enfim, e é muito assustador se a gente pensar que no mês de fevereiro deste ano morreram 49.512 pessoas. Em abril deste ano foram 77.902 pessoas. Foi 60% a mais. Então, a velocidade dessa redução, e obviamente, né, a redução da expectativa de vida, ela está muito mais acelerada do que foi o ano passado. O ano passado foram 2,3 anos perdidos em um ano. Agora, em 4 meses, foi 1,6 anos. Mas tem uma notícia boa. Já parece que a vacinação já está fazendo algum efeito. Porque, embora entre março e abril, né, tenha havido houve um aumento de 4.419 mortes, houve uma redução houve uma redução de 3.891 mortes de idosos. Das pessoas de 80 anos e mais. Então, esse aumento de 4 mil e pouco teria sido quase 8 mil se não fosse essa redução que teve entre a população de 80 anos e mais. Certamente, isso já é o efeito da vacinação. Né? Nesse último mês, o maior aumento de mortes ocorreu entre as pessoas de 60 a 69 anos. Ô, Ana, resumindo, nós perdemos muito, então, tudo que nós avançamos, até porque a Organização Mundial de Saúde, a ONU, entende que envelhecer é sinônimo de conquista, não é? De avanço. Agora, no caso brasileiro, nós voltamos, você dá aqui pelo menos 13 anos para trás. Seria mais ou menos isso, Ana? É esse o impacto? Não, 13 anos não. O que eu disse que em 13 anos nós ganhamos numa média de 4 meses por ano, em 13 anos. Ok. Tá. Num mês, em 13 anos, a gente houve uma média anual de 4 meses a cada ano, ou seja, cada ano você botava mais 4 meses vividos. Tá bom. Agora, entre março e abril desse ano, você tirou 2,4 meses em um mês. Em um mês. Nossa, é muito sério. Você deu esforço para ganhar. E você leva no mês. Foi quase a metade, foi mais da metade do que se ganhava num ano. Ana, você acha que quanto tempo a gente precisa, então, pensando do ponto de vista demográfico, porque você é uma super especialista nisso, e é bom que você
saibam, na verdade, muitos dos dados que nós temos quando se fala em envelhecimento, a Ana Amélia tem produzido isso, tem subsidiado pesquisas. Então, pensando no futuro, Ana, pensando do jeito que nós estamos ainda em relação à pandemia, você acha qual é o futuro? Como é que a gente pode mudar isso? Me conta. Olha, eu acho que só pode mudar, eu só vejo um caminho, né? Vacina. Vacina. Você já viu o efeito aqui, né? Agora, a nossa vacinação está muito lenta, está muito difícil, enfim. Então, agora já está com problema para a segunda dose. Então, sim, eu acho que vai demorar, né? Isso é muito preocupante, porque na hora que você não tem a vacinação rápida, você tem um vírus que muta rápido, e daqui a pouco você tem a questão de até quando as vacinas vão segurar as novas variantes, né? Por enquanto dizem que está segurando, mas até quando? Então isso parece que vira um ciclo vicioso. O que você acha isso? Tipo, vamos vacinar. Também acho que agora a solução, a única solução, parece ser a vacina, mas se isso demora muito e a gente começar a não ter exatamente o impacto da vacina, isso pode, do seu ponto de vista, isso pode piorar ainda mais, reduzir ainda mais a expectativa de vida? Sim, eu acho que a Margaret Dalcombo já disse que maio vai ser tão terrível como março e abril. Misericórdia. Ainda tem coisa pior. Então, a gente sempre pode piorar, né? Então, é isso. E o meu medo, Ieda, é que muita gente vacinou a primeira dose e agora está sem poder vacinar a segunda dose, porque não tem. E aí? Eu tenho medo que essa primeira dose, se demorar muito a ter a segunda dose para essas pessoas, que essa primeira dose fique perdida, né? Exatamente. Daí, ao invés de você precisar de só mais uma dose, você vai ter que retomar a vacina desde o começo. E aí, com qual? Né? Aí fica aquela confusão. Você tomou uma dose de uma, vai tomar de outra, vai fazer qual esquema? Né? Isso faz uma confusão. E aí você nunca pega, por exemplo, os outros grupos, os menos prioritários. Exatamente. Considerando que agora, com as novas variantes, a pandemia é democrática. Antes a gente tinha grupos mais vulneráveis, agora meio está pegando todo mundo. Nós temos tendo mortes de crianças, mortes de adolescentes, mortes em todas as idades. Né? Isso é uma coisa grave, é a situação grave em todas as idades. Então, como é que fica isso? Né? Complicado. E tem uma coisa que me intriga, porque as pessoas falam muito assim, não, foi Natal que fez aumentar. Foi Carnaval. Não, é aglomeração, claro que é aglomeração. Mas passou Natal, passou Ano Novo, passou Carnaval e só a mortalidade só aumenta. Eu tenho uma hipótese, que a gente tem dado, que isso possa ter a ver com o auxílio emergencial, porque no período do auxílio emergencial do ano passado, do segundo semestre, houve uma queda significante do número de mortes. E aí você percebe exatamente agosto, setembro e outubro, que foi julho, agosto, setembro. Julho começou a diminuir, não sei se depois, aí novembro começou a subir um pouquinho, dezembro um pouquinho, janeiro deslanchou. Eu não sei se explodiu, eu não sei se tem a ver com o auxílio emergencial ou com a falta do auxílio emergencial. Que o auxílio emergencial, quando era de R$600, né, ele deu para segurar as pessoas em casa. E deu para as pessoas, né, poder comprar o álcool gel, poder ter uma alimentação mais razoável, uma higiene melhor. Mínima, né? Então, eu acho que isso não sei, uma das hipóteses que eu tenho. E Ana, fala, Maria. Não, só voltando um pouco quando você dá essa situação gravíssima, esse retrocesso, essa preocupação, você até já disse em relação das diferenças de homens e mulheres, não é? Na verdade, quem perdeu mais, só para ficar claro para as pessoas que estão nos ouvindo, foram os homens. São os homens. Desde o começo da pandemia, os homens estão, em média, assim, eles morrem, em média, 20% a mais
em torno de 15% a mais do que as mulheres. Isso tem se mantido essa tendência. E quando eu falei da redução dos óbitos nesse último mês, a maior redução foi entre as mulheres. Ana, agora vamos pensar um pouquinho. A gente já sabe de todos os absurdos que têm acontecido politicamente de um modo especial. Como é que você vê o impacto disso economicamente falando, né? Essa questão da redução da expectativa de vida, você acha que isso vai ter um impacto nas aposentadorias, neste contexto? E isso vem ao encontro da infeliz fala que nós tivemos do nosso ministro da Economia, falando que o que as pessoas querem, viver 120 anos, como se ele fosse jovem, né? Como é que você olha para isso? Bom, eu vou separar essa sua pergunta em duas, pode ser? Claro. Bom, eu acho, primeiro, o impacto, certamente, até hoje, quer dizer, até o mês de final de abril, dois terços, 3/4, na verdade, das mortes eram de idosos, considerando 60 anos e mais. Já chegou, e final do ano era 78%, agora é 74%, mas você tem em torno de 3/4 de idosos. Certamente, a maioria eram aposentados ou recebiam BPC, porque a Seguridade Social é universal no Brasil. Então, pelo menos 90% desses idosos recebiam algum tipo de benefício da Seguridade Social. Então, esse dinheiro sai da economia. Ou ele não entra, na verdade, ele não entra na economia. E isso, eu já fiz trabalho mostrando, tem um impacto grande nas famílias, porque em 35% dos domicílios brasileiros você tem um idoso morando, pelo menos um idoso. Desses 35%, 60% tem pelo menos um não idoso morando, inclusive crianças, Você tem 6 milhões de crianças morando com idosos. Uma grande parte desses domicílios, o idoso era a única fonte de renda. Então, isso você tem um aumento da pobreza. Você tem, inclusive, tem um artigo que eu acho que a gente vai deixar o link aqui, discutindo exatamente isso. A gente até teve essa oportunidade de discutir isso anteriormente, da questão da morte de um idoso, de uma família, tinha uma relação direta com umas famílias entrando no link de pobreza. Acho que é legal retomar isso, até para entender a importância que os idosos têm nos contextos familiares, né? Como você tem, houve, o desemprego já era elevado antes da pandemia, a dificuldade já não mais dos jovens, dos adultos, de terem uma renda estável. Isso é uma das razões um dos fatores que explicam esse juntamento de famílias, esse crescimento das famílias, você ter famílias de 2, 3 gerações, ou seja, dos filhos não saírem de casa, os filhos adultos, ou saírem e voltarem com netos. Então, você tem um crescimento desse tipo de família, e onde a renda do idoso tem um papel muito importante, até porque, mesmo ela sendo pouca, pequena, ela é estável, ela é vitalícia, você sabe que você vai receber. Enquanto hoje você tem um adulto que tem trabalho, amanhã não tem. E a pandemia aumentou muito o desemprego, a informalidade. Houve uma redução, durante o ano de 2020, uma redução de mais ou menos 20% da renda do trabalho das famílias brasileiras. Ou seja, você diminui a renda do trabalho, você aumenta a importância, o peso da renda da Seguridade Social. Então, você tem uma questão, e esse dinheiro não circula na economia, porque ele entraria na economia, vai fazer a economia girar, vai comprar, vai gastar, enfim. Então, isso é um fator que também explica a redução do crescimento econômico.
quando foi com o auxílio emergencial, teve um impacto positivo na economia. Foi um dinheiro que você jogou. Que é isso? Porque o benefício da Previdência, ele não é um dinheiro que vai e volta para o governo. Ele volta na forma, claro que ele não volta exatamente integral, mas ele volta, porque você joga, a pessoa compra, e ali tem imposto embutido que volta. Então, esse é um ponto, quer dizer, eu acho que isso tem um impacto econômico também. E o segundo ponto, né? Nós começamos falando aqui, né, da grande conquista social que do século XX, da segunda metade do século XX, que é o fato de ter mais e mais pessoas vivendo mais, né? A democratização da sobrevivência. Isso foi um desejo da sociedade. Aliás, desde que o mundo é mundo, que as pessoas querem viver muito. E a sociedade investiu para que as pessoas vivessem mais, né? Se investiu com saneamento, com vacina, com redução, com maior disponibilidade de alimentos, com maior acesso a serviços de saúde, com melhor avanços fantásticos na tecnologia médica. Embora isso aconteça de forma desigual aqui no Brasil entre as pessoas, tem pessoas que têm mais do que outros, mas a gente não pode negar que isto beneficiou de alguma forma todo mundo, né? Porque a expectativa de vida mostra, né, mais pessoas chegando lá. Então, isto foi um desejo da sociedade, que a sociedade investiu. E hoje você tem, né, grandes empresas do Vale do Silício que estão investindo na eternidade, na imortalidade. Agora, me surpreende, né? É claro que viver muito custa, mas a sociedade, como decidiu investir, né, para viver mais, agora é o desejo da sociedade, quer dizer, é uma questão de prioridades, né? Vamos investir para garantir uma qualidade de vida para essas pessoas que estão chegando lá. Tanto é que quase no mundo todo, como é que foi feito o calendário da vacinação? Quem, além do pessoal da saúde, quem foram as prioridades? Pessoas idosas. As pessoas idosas, lógico. Mais velhas, inclusive. Quanto mais velho, mais prioridade. Na Inglaterra começou com uma pessoa de 103 anos. Uhum. Começou daí, lá de cima vai descendo. Então, isso mostra para mim a importância, quer dizer, que mesmo que você tenha, que custe, entre aspas, a sociedade está querendo continuar investindo. Isso. E a vacinação, o calendário da vacinação, para mim, é uma prova do desejo da sociedade. Então, eu acho que cabe ao ministro da Economia definir prioridades no gasto, né, para fazer com que para continuar essa conquista, e não que ela seja um fracasso. Um peso, né, para a sociedade, como é um mito em relação ao envelhecimento, porque na sua pesquisa anterior você está provando que as pessoas idosas, muito pelo contrário, onde tem um idoso, a economia se mantém, apesar do salário mínimo, dos 2 salários mínimos que essa pessoa ganha, mas ela já mantém parte, não é, dessa economia doméstica, não é verdade? Eu trabalho na década passada mostrando que na área rural as crianças que moram com avós vão mais à escola do que os que não moram. Por quê? Porque no Nordeste os avós recebem a previdência rural, então as crianças não precisam de trabalhar e podem estudar. Elas podem trabalhar para ajudar em casa, elas podem, então elas podem estudar. Então, é outra implicação, outro efeito positivo, né? Na época a gente falou muito sobre isso,
Eu fui até apresentar na reunião de Madrid, lá do envelhecimento, sobre o efeito positivo, não esperado, né? Porque isso é um efeito não esperado da expansão da previdência rural, mas foi um efeito. Então, é um pouco, eu acho que é uma visão limitada. Economicista, não é? Só do ponto de vista econômico, ele sai do lugar dele de idoso, porque ele não se reconhece idoso, ele é o ministro da economia, portanto, a velhice está no outro, não é? E eu estou dizendo assim, os idosos custam para o Brasil, cada um quer viver 100, 110, 120, ele exagera, está desatualizado em termos de expectativa de vida, né? Sobretudo do brasileiro, e responsabiliza. E é tão grave esse posicionamento oficial, Ana Amélia, não sei se você concorda comigo, que influencia as gerações mais novas a pensar assim, está vendo? A culpa é dos velhos. Se não tivesse tanto velho, a gente teria emprego, teria outra condição de vida. Tá certo? Faz sentido? Não, faz sentido. E eu vou te dizer outra coisa. Uns 4 anos atrás, não sei se vocês viram isso no jornal, o ministro da Saúde do Japão falou, ele não falou que custava muito, ele disse que não, que o Japão não estava podendo investir em tecnologia médica, porque havia muitos idosos que ficavam muito tempo em hospitais e que gastavam muito. Ele foi demitido no mesmo dia. Então. Exatamente. Ana, cadê um conselho que se... E olha que eu sou conselheira estadual, mas eu acho que falta exatamente isso, esta consciência coletiva e o empoderamento do assunto, porque a velhice é o futuro de todos nós, não é verdade? É o que nós queremos, né? Não queremos morrer antes, né? Queremos chegar lá antes. Eu acho que foi uma frase, como muitas dele, feliz, né? E essa visão eu nem chamaria de economicista, eu chamaria de visão de contador, que você faz só balanço. Pior ainda. Eu acho que é pior ainda, né? Despesas e receitas, entendeu? É isso. Então, acho é lamentável. Perfeito. Porque eu acho que o economista tem ainda uma visão mais social, mais ampla do que... Porque você vai investir o quê? Qual que é a finalidade última de qualquer planejamento, de qualquer política? É o bem-estar da população. Uhum. O equilíbrio das contas, para mim, ele é um meio. Ele não pode ser um fim em si mesmo. Ele tem que ser um meio. Você tem que ficar com as contas equilibradas, senão você não consegue, né, sobreviver por muito tempo. Mas é um meio. A finalidade última é o bem-estar da população. Perfeito. Ô, Ana, só uma dúvida na questão da redução da expectativa de vida. Você falou da questão do que isso causa, né? A morte de um idoso nas famílias. Mas, assim, pensando em aposentadoria do ponto de vista para o Estado todo, nós tivemos a reforma da Previdência agora, e nós sabemos que o cálculo para aposentar, para dar a faixa, quantos anos, também é dado pela expectativa de vida. Você acha que isso vai ter um rebote ou faz de conta que não aconteceu e vamos continuar com a reforma? Me diz sobre isso. Olha, vamos continuar com a reforma, quer dizer, que já não é mais a reforma, já é uma nova lei, a realidade, né? É uma realidade, e eu acho que isso não vai mudar. Não vai. Não vai mudar. Uhum. E quando se tinha o fator previdenciário, agora você poderia dizer, não, como diminuiu a expectativa de vida, você aumentaria o valor do benefício para as pessoas. Mas eu não vi ainda as estimativas do IBGE. Tá. Expectativa, porque são elas que definem. Tá bom. Mas a reforma, que aliás é uma coisa interessante que eu gostaria de, juntando as duas coisas, né? Porque a reforma, o objetivo principal foi adiar a idade que as pessoas se aposentam. Mesmo que tenha um fator de transição, um período de transição, né? Nós estamos num período de transição, para você receber o benefício integral, você tem que contribuir 40 anos. Senão, você vai receber uma proporção. Agora, e
com o aumento, ou melhor dizendo, com a diminuição da expectativa de vida, né, também nas idades avançadas, aos 60 anos, aquela faixa que a gente chamava de terceira idade, a gente chamava de melhor idade, aquela faixa que você poderia usar para desfrutar a vida, fazer aquilo que você quis fazer ao longo da vida, ela encolheu muito. Muito. Exatamente. Então, você aumentou o tempo de trabalho e diminuiu o tempo de não trabalho, vamos dizer assim, o tempo de ter para você um período de recompensa, vai pelo período que você trabalhou, né? E mais pobre, né, Ana? O que é E pior. mais pobre, o que é pior, exatamente. Pois é, porque se você não aumentar, se você não para você poder receber o benefício integral, você praticamente vai ter que trabalhar muito mais tempo. Você imagina que a mulher era 30 anos, passa para 40, o homem era 35, passa para 40. Em situação de desigualdade, de pobreza, de injustiça social, de discriminação, sexo, raça, enfim, né? Que futuro é este? De dificuldade de emprego, porque você de emprego. Uhum. Acho que o mais importante é isso. Você dá uma canetada e fala, aumentou a idade, você vai ter que trabalhar mais tempo, legal, cara, mas me arruma um trabalho. Eu vou ter que trabalhar mais tempo desde que eu tenho um trabalho para trabalhar, né? Senão, como é que fica? Eu vou ficar no desemprego e aí não vai ter fim isso. Então... Tá. Ana, considerando isso tudo que a gente abordou, como você faria uma síntese disso como uma mensagem, se é que pode ser uma mensagem positiva para quem nos escuta, ou uma recomendação? Como você sintetizaria essa nossa conversa? Bom, eu sintetizaria da seguinte forma. Primeiro, né, a pandemia ela descortinou muita coisa, né? Ela descortinou ou realçou a importância do sistema de saúde público, tá? Que a gente poderia estar muito pior se não fosse o SUS. Verdade. E ela reforça a necessidade de fortalecer o SUS, né? Como as demais políticas públicas de assistência, mas nós estamos nesse momento onde a prioridade é o SUS. Ela reforça a necessidade dos mecanismos de participação e controle social, que as pessoas possam reivindicar, porque, teoricamente, vamos falar de idosos, né, a população idosa alcançou vários direitos, mas isso não quer dizer que ela está usufruindo desses direitos. Perfeito. Então, para isso, ela precisa de mecanismos de participação e de controle social. Aí você tinha falado, Maria, do conselho, que os conselhos são para fazer essa ponte, né, a sociedade e as políticas. E eu acho que a gente tem que pensar muito, tem que reforçar muito a necessidade das vacinas. Eu acho que a demanda imediata é a vacina, porque, para o meu entender, a gente já tem um resultado entre março e abril, um resultado positivo. Embora pequeno, mas, obviamente, porque o impacto ainda da vacinação é baixo. Só engatando no que você está falando, hoje eu fui tomar a segunda dose da vacina, né? Até para estimular que as pessoas se vacinem, porque, infelizmente, nós temos um registro de quem tem no Brasil 1,5 milhão de pessoas que não tomaram a segunda dose. Isso é uma coisa muito séria, porque para que as vacinas cheguem na eficácia desejada, as pessoas têm que tomar as doses recomendadas. Mas, além disso, a gente começa a perceber uma certa... um impacto do que se corre nas mídias sociais. Então, por exemplo, começaram a vacinar com a vacina da Pfizer.
E aí, aonde tinha a vacina da Pfizer, você acabou tendo uma fila imensa de pessoas, porque elas não querem A, B, C, elas querem aquela. Então, já não tem vacina. E aí, agora, as pessoas querem escolher que vacina tomar. Então, acho que vale o recado que é: tome a vacina que tiver, mas tome a vacina. Né? Acho que era legal, não sei se você concorda comigo, mas é legal reforçar isso para as pessoas, que o importante é ser vacinado. A vacina que tiver está bom, desde que você seja vacinado, né? Senão fica, agora está essa história de eu quero escolher que vacina tomar. Exatamente. Complicado isso, eu concordo plenamente. A vacina, é importante a vacina, porque só assim você vai ter uma imunidade de rebanho, muita gente vacinada. E quando a gente tinha criança pequena, quando eu tinha criança pequena, a gente não queria nem saber quem fabricou a vacina, era para vacinar, leva, qualquer eficácia da vacina. A gente nunca perguntou isso, né? Sabia só assim, que vacina que tem que tomar? É essa. Você nem sabia quem fazia a vacina. Essa coisa e o resultado, o aumento da expectativa de vida, se deve muito a isso. A vacina. Exatamente. As vacinas, a redução da mortalidade infantil, que foi o mais impactou no aumento da expectativa de vida. Foi as vacinas. Morte prematura de crianças. Exatamente. Nossa, perfeito. Eu acho que é o melhor que a gente pode fazer para terminar esse nosso episódio. Eu acho que assim perdemos, sim, alguns anos na expectativa de vida do brasileiro, mas a nossa convidada ilustríssima aqui nos disse que apontou o caminho e nos aconselha, né? Vacina, sim, sem escolha, não é verdade? É um direito seu, onde tiver, a gente já vê bastante municípios brasileiros com interrupção da sequência da vacinação, não é? Então, nós temos que sempre ter no discurso, queremos vacina, a que tiver no posto de saúde, a que tiver sendo oferecida. E Ana, vamos ter que terminar, porque nosso tempo já deu, mas eu não posso deixar de registrar nossa gratidão pela sua presença, por você ter aceito o nosso convite. Preciso registrar que é a segunda vez que você vem ao nosso canal. Certamente não será a última. Assim que você tiver pesquisa nova, informação, venha compartilhar conosco, porque a sua presença nos honra muito, muito mesmo. Nós estamos aqui diante de uma das maiores pesquisadoras do Brasil e eu tenho muita alegria mesmo de falar isso para você. Eu creio que é o que a Ieda pensa, os nossos dois colegas, o Sérgio, que tem um profundo respeito por você, o Carlos, não é? Então, é muita, muita gratidão. E aqui eu não estou com aquele discurso de super fã, não, viu? Aqui é o discurso de reconhecimento pela sua qualidade e o compromisso que você tem com a temática do envelhecimento. Muito obrigado, Ana, e até a próxima vez. Eu agradeço, foi um grande prazer. Que bom. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigada, e para você que nos acompanha toda semana, muito obrigada pela sua fidelização conosco. A gente sempre fala isso. Divulgue o nosso canal, não é? Você precisa tocar o sininho para receber novas informações toda vez que entrar um episódio novo. E é com você que nós contamos. Agradecemos muito a sua presença também aqui nesse tempo que você nos dedica. E até a próxima. O canal O Que Rola na Geronto. Até mais. Ana, obrigada, viu? Eu não fico aqui babando por você, não, mas eu te respeito muito, viu? Pronto, aparece, vai. Eu tenho um gato que quer aparecer na live de qualquer jeito, então ele fica empurrando ele aqui, mas ele quer aparecer. Ela fica segurando ele. Mas eu fico segurando, mas não adianta, ele quer vir aqui de qualquer jeito. Mas eu gosto quando ele aparece, eu acho ótimo. Você não viu o rabo dele passando aqui na frente? Hoje eu não vi, não, acho que eu estava olhando para a Ana, eu não percebi, acho que você não viu, mas olha a mãozinha aqui, ó. Ele quer porque quer participar, ele estava dormindo, é só eu começar a fazer aqui que ele vem para a tela. Faz parte. Bom. Ana, muito, muito obrigada. Saudades enormes de você. Saudades. Espero que em breve a gente possa se ver presencialmente.
Estou doida para ir nessa terra maravilhosa. A gente também está querendo muito. Ô, Ana, nossa, tanta coisa boa para se fazer aqui. Olha, eu não sei se vai ter agenda no futuro, vou precisar de umas 10 páginas para marcar com tanta gente que nós queremos encontrar. Acho que vai ter que fazer assim, ó, vamos para o hotel. A gente faz uma festa e reúne todo mundo junto. Pronto. Um hotel, vamos lá. Tá bom, beijo. Ana, a gente vai colocar na segunda-feira, mas aí eu te mando, você vai receber, tá bom? Obrigada, beijo. querida. Tá linda, viu, Ana? Continua linda. Obrigada, querida. Tá bom, tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente.